Pessoal, vamos fazer aqui juntos o exercício número 1, né, dessa lista 4, que diz assim, ó: um parafuso se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros até chegar ao solo. Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% da queda? Qual é a velocidade quando começam os últimos 20% da queda? E C, quando atinge o solo? Qual é a velocidade quando atinge o solo? Então, primeiro, gente, isso aqui a gente está imaginando, sabe? O problema não está dizendo, né, que nós estamos... Nosso referencial, então, é um parafuso que se desprende, se a gente usar o padrão lá, como Y crescente para cima na vertical, né, e o X para cá, esse parafuso ele vai sair de um determinado Y0, né, e vai chegar aqui no Y final, dizer assim, né, então esse parafuso vai cair. Tá? Então, se é uma queda livre, né, se a gente está considerando a aceleração constante, só a aceleração da gravidade, a gente lembra, estamos tratando o movimento em y, né? Então a gente sabe que existe uma equação da posição vertical y, que depende do y de origem, da velocidade inicial de y vezes o tempo e da componente y da aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Algumas coisas a gente já sabe aqui, né? Então, por exemplo, a gente não sabe qual é o valor do y de origem, mas a gente sabe que o parafuso cai uma altura de 90 metros, né? Então, de cara, o que a gente pode escrever aqui? Bom, se ele estava a uma altura de 90, ele vai diminuindo, né? Essa altura ele vai caindo. Então, a gente sabe o deslocamento nessa orientação. Então, esse delta y para nós, então, que é o deslocamento, vai ser menos 90 metros, já que o y inicial é maior do que o y final, né? Então, ele vai percorrer menos 90 metros de deslocamento. Que mais? Esse parafuso, ele desprende, ninguém atira ele para baixo. Então, em função disso, essa velocidade de origem velocidade de origem na direção y é igual a zero, né? E o que a gente sabe mais? Que se a gente está considerando uma queda livre, a ação da gravidade aponta no sentido negativo, né, do y. Então, por consequência disso, a nossa a componente y da aceleração vai ser menos g, né, que aponta o sentido negativo do y. E aqui nós vamos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, já que a gente está trabalhando aí com valores com dois algarismos significativos, né, o 90 metros aqui. Então, nossa resposta vai ter no máximo dois algarismos significativos. Então, melhorando essa nossa equação do movimento geral aqui por movimento desta questão, né, então a gente ficou aqui como sendo delta y é igual a menos gt quadrado sobre 2, né? Então a gente consegue encontrar o tempo total aqui, vou chamar de t total, o instante a qual a pedra bate no chão, lá cai 90 metros, então, né, que ficou igual a raiz quadrada de 2 vezes o deslocamento sobre g, né? Então, tudo isso aqui está dentro da raiz. Melhorar o nosso tempo aqui. Igual a isso. Então, esse aqui é o tempo, de novo, né? Tempo total. E esse tempo total de queda foi igual. Então, vou usar o calculador aqui, né? Então, a gente conhece os valores, tá? Então, só... bom, vamos fazer aqui 2 vezes o menos 90. Né? Aqui também essa é o... Bom, dividido aqui por menos 9,8, então já que eu passei o menos g dividindo aqui, enfim, né? Estou fazendo uma confusão, mas é para facilitar aqui, mas
podem fazer direto aí, que também vai dar, tá? Então, 2 vezes 90 dividido por 9,8, tá? Raiz quadrada disso, intervalo de tempo total aí de 4,3 segundos, tá? Bom, mas a letra A está perguntando em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda. Bom, então quer dizer que os primeiros 80% de queda, ele vai fazer num intervalo de tempo, né? Ou ele vai percorrer quanto nesses primeiros 80%. Então, a gente pode fazer esse raciocínio aqui, ó. Então, se 90 metros são equivalentes aos 100% da queda, quantos metros, qual é o y quando se configura 80% da queda? Então, 80 vezes 90 dividido por 100, esse y, então, é 72 metros, né? Então, o que quer dizer isso? Que 80% da queda é quando ele percorreu uma variação de 72 metros. Então, quer dizer que se eu pegar essa equação aqui, que é a equação geral, eu posso atribuir, então, menos 72 metros é igual a menos gt quadrado sobre 2, e encontrar agora um t, que eu vou, que tá o quadrado aqui, que eu vou chamar de o t da questão A ali, né? Não, desculpa, um t de 80% do movimento, tá? Então, quanto que vai ficar esse t? 72 vezes 2 dividido por g, que é 9,8. Esse intervalo de tempo, extrai a raiz disso, ficou igual a 3,83, 3,8. Então, tempo equivalente a 80% da queda é igual a 3,83 segundos, 3,8 segundos. E a questão A estava pedindo em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20. Bom, se no total a queda é 4,3 segundos, os primeiros 80% da queda são 3,8 segundos, na letra A, esse tempo, vou chamar de tempo da questão A, que é os últimos 20% de queda, vai ser o 4,3 segundos, né? Ou o tempo total, que a gente chamou de 100% da queda, né? Sei lá, tempo total, como a gente estava chamando mesmo ali, total, menos o tempo dos 80% de queda. Então, isso aqui ficou 4,3 segundos menos 3,8 segundos. Então, 4,3 menos 3,8. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,45 segundos, tá? Então, se a gente aqui levar os algarismos significativos, a gente vai encontrar esse valor aí de 0,45 segundos, tá? Então, aqui tinha um 3, aqui tinha mais alguma coisa, então, que levou a esse valor aí de 0,45, tá? Então, aqui 3, para corrigir isso aqui, basta a gente dar o 3,83, tá? Então, operar todas as grandezas, né? Antes de colocar os números, operar as letras, a gente acaba encontrando esse valor aí para a letra A de 0,45. A letra B está pedindo qual é a velocidade quando começam os 20%. Bom, gente, a gente tem que ter lá a equação da velocidade. Componente y em função do tempo, a equação geral depende da velocidade inicial de y e da componente da aceleração nessa direção vezes o tempo. Como a gente já viu que esse parafuso caiu, então a velocidade inicial é 0, como a gente já fez anteriormente lá, ó, né? A gente tem que a velocidade de y nada mais é do que, a gente sabe também que essa aceleração de y, a gente já viu lá que vale menos g, então a gente já sabe quanto vale essa aceleração, então aqui ficou a velocidade
de y, velocidade de y em função do tempo, ficou menos g que multiplica o tempo. Então eu quero saber qual é a velocidade quando ele, na letra B, né, tá pedindo quando começam os últimos 20% da queda. Então eu quero saber qual é a velocidade quando o tempo é igual a 3,83 segundos. Tá? Então isso aqui vai ser menos 9,8 que multiplica lá 3,83 segundos, que vai dar aí 9,8 vezes 3,83, aproximadamente menos aí 38 metros por segundo, tá? Por que negativo? Porque ele cai e a gente está considerando o y positivo, né? Então a velocidade vai estar apontando ao contrário desse eixo, tá? Então pode representar como módulo dessa velocidade nesse instante 38 metros por segundo, né? A intensidade dessa velocidade. E letra C pede a velocidade quando atinge o solo. Então a velocidade no tempo total. Quanto que vale essa velocidade no intervalo de tempo que a gente chamou tempo total da queda. Isso vai ser menos g vezes t. Então, a gente conhece esse tempo total, né? Que é quando t for igual a 4,3 segundos. Então, eu vou ter menos 9,8, que multiplica o 4,3 segundos. Velocidade neste instante vai ser, quando atinge o solo, 9,8 vezes 4,3. 42 metros por segundo, tá? Negativo porque é a mesma coisa, né? Tá apontado no sentido negativo de y. Então, o módulo dessa velocidade, 42 metros por segundo. Já que nesses dois casos aqui na letra B, esse aqui eu tô colocando módulo, a gente sabe que a componente x da velocidade é zero, né? Esse movimento é só na vertical. Tá, gente? Então, desculpe as atrapalhadas no meio do vídeo aí. Tá? Mas, encontrando as respostas, né, para a letra A, que pedia o tempo da primeira... o tempo em que o parafuso percorre os últimos 20%, então a gente primeiro teve que calcular o tempo total da queda, que a gente encontrou aqui o 4,3, tá? Ou encontramos isso aí, né? 4,285, enfim, tá? Depois a gente sabe que 80% da queda corresponde a 72 metros, tá? Então o tempo para percorrer esses 72 metros, ele foi igual a 3,83 segundos, tá? Então tá aqui esse tempo. E o tempo dos últimos 20 nada mais é do que o 4,3 menos os 3,83, né? Que a gente encontrou aí aproximadamente 0,45, 0,5 aí, segundos, tá? Depois a letra B pedia a velocidade no instante que logo se inicia os últimos 20%, ou seja, quando a gente atingiu os 80% da queda, qual era a velocidade que o objeto estava? Que o parafuso estava 38 metros por segundo. E na letra C, então, finalizando, qual é a velocidade quando bate no chão? É com o tempo total, né? Tempo total de queda. Então, a gente encontrou aí módulo de 42, certo?